Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero professor Tiago e estaremos iniciando a lição de número 3 da nossa Sala Abraão Digital. Lição de número 3, cujo título é Jesus, o discípulo e a lei. O nosso texto áureo está lá em Mateus 5:20, que diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa verdade prática diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Meus irmãos, seguindo então essa sequência de lições fundamentadas, baseadas no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nós estamos aqui agora estudando a relação entre Jesus Cristo, nosso Senhor, e a lei, entre a ética de Cristo e a ética da lei, ou poderíamos dizer, a ética do reino de Deus estabelecido finalmente com a vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição, e que será estabelecido eternamente e de maneira plena na sua segunda vinda, essa ética deste reino de Deus, vista ou interpretada à luz da lei do Antigo Testamento, ok? E à luz da mensagem do Antigo Testamento. Meus irmãos, para nós entendermos então esta relação entre Jesus, o discípulo e a lei, para entendermos a relação, a continuidade e descontinuidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, e principalmente, meus irmãos, para entendermos o papel de Cristo e sua obra em toda essa narrativa bíblica e histórica, nós precisamos ir passo a passo na lei de Deus e no papel e na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Basicamente, meus irmãos, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Eu vou dar um panorama geral da lição e no final vou entrar com subsídios pedagógicos e alguns pontos que não poderiam faltar no estudo deste assunto específico. No tópico 1 da nossa lição é falado sobre Jesus e o cumprimento da lei. Nós sabemos que o objetivo de Cristo ao vir foi, em um primeiro momento, cumprir toda a lei. E durante este processo da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus, o seu objetivo foi também aperfeiçoar a lei. E aperfeiçoar aqui, irmãos, é no sentido de fornecer a nós, fornecer aos homens, fornecer aos judeus da época e fornecer à igreja nascente a interpretação precisa, a interpretação correta, a interpretação inequívoca da lei. Então, meus irmãos, nós sabemos que no judaísmo antigo, no judaísmo dos tempos de Jesus, que nós chamamos de judaísmo do segundo templo, haviam várias facções, vários grupos judaicos que interpretavam a lei de diferentes formas, que viviam a lei de diferentes formas. E desde a época do reino de Alexandre, desde a época um pouco posterior dos Macabeus, nós já temos vários grupos fazendo essas interpretações da lei. E nós sabemos que Cristo vem, irmãos, para dar a palavra definitiva sobre a lei, para dar a palavra final. Por quê? Em certo sentido, porque Cristo é o autor da lei. Então ele tem autoridade máxima, autoridade plena para dar a explicação definitiva da lei. Meus irmãos, podemos dizer então que Cristo, meus irmãos, ele faz ao mesmo tempo que ele aperfeiçoa a lei, ele também nos dá, irmãos, a interpretação definitiva dela. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22 e 23, meus irmãos. Eu leio na versão King James Fiel de 1611. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, meus irmãos, Jesus pega a interpretação corrente da lei e ele diz o seguinte: olha, vos foi dito, porém eu vos digo. O que Jesus faz, irmãos, ao dizer, porém eu vos digo? Ele está trazendo para si mesmo a autoridade interpretativa da lei. Então, meus irmãos, não podemos dizer
que Jesus abrogou a lei no sentido de que Cristo anulou completamente o mandamento. Mas nós podemos dizer que Cristo cumpriu a lei. E Cristo cumpriu a lei no sentido de que ele satisfez todas as exigências da lei, então ele foi perfeito, e ao mesmo tempo, irmãos, ele nos deu a interpretação correta, precisa e impecável da lei. Dizendo como? Foi dito, mas eu vos digo, Jesus tem autoridade em si mesmo, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é a sabedoria de Deus, porque ele é a palavra viva de Deus, o Verbo encarnado. Meus irmãos, e aí nós temos um texto famoso, irmãos, que vai servir de norte para essa ideia de que Jesus aperfeiçoou a lei e nos dá a interpretação correta e definitiva dela, que é o texto de Mateus, capítulo 22. Os versos, meus irmãos, Mateus 22, os versos 35 a 40, que vai dizer o seguinte: Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, os fariseus, escribas e saduceus estão questionando o seguinte: Mestre, o que é o cerne da lei? O que é o coração da lei? O que é o fundamento da lei? O que é o mais importante na lei? E aí a resposta de Jesus, meus irmãos, é uma resposta curiosa. Porque Jesus vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós temos aqui Jesus se utilizando da sua sabedoria na lei do Antigo Testamento e mostrando que toda a lei, para ser cumprida, ela precisava de dois princípios básicos, que era o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo, meus irmãos. Então, para cumprir o mandamento, eu preciso de amar a Deus, meu Criador e meu Salvador, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, meus irmãos, esse texto, ele forma a base e o fundamento da lei. E nós vamos ver que esse texto é muito importante, meus irmãos, para o entendimento da lei e da relação da lei e do Cristo, e da lei e de Deus. Meus irmãos, como dono da lei, como elaborador da lei, Cristo dava esses esclarecimentos. Ele via a lei de um panorama global. Nós podemos ver casos como o da mulher adúltera, irmãos, que Cristo não usa a letra fria da lei, mas Deus usa a lei, Cristo usa a lei, fundamentado também nos atributos de Deus. Então, quando Cristo diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, Cristo está usando o princípio da misericórdia, que também está presente vastamente no Antigo Testamento. Então, Cristo faz uma interpretação global da lei. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, irmãos, no princípio da interpretação bíblica, Cristo estava fazendo uma interpretação histórico-gramatical da lei. Isto é, interpretando a lei com base na lei, jamais duvidando de que toda aquela lei, no sentido de o Antigo Testamento completo, era falso em qualquer princípio. Então, um trecho complementava o entendimento do outro trecho. Cristo foi o primeiro a fazer esse tipo de interpretação, que vai se tornar muito popular a partir da Reforma Protestante. Meus irmãos, um ponto importante que nós devemos entender e evitar polêmicas na aula sobre isso, e que a lição pontua muito bem: Jesus não é um revolucionário, Jesus não é um agitador político, Jesus não é um Messias político esperado por parte do povo judeu, irmãos. Então ele não veio anular a lei, ele não veio ressignificar a lei. Uma palavra muito importante, irmãos, no vocabulário dos revolucionários, dos progressistas, é vamos ressignificar as coisas. Isto é, vamos pegar algo que tem um significado na mente das pessoas, tem um significado na opinião pública, por assim dizer, e vamos dar um novo significado que seja favorável ao nosso movimento político. Isso é um ato revolucionário. Cristo não fez isso, irmãos. Cristo não pegou a lei e deu um novo significado. Cristo pegou a lei e ele ensinou a lei dando o significado correto da lei. Mas é o significado que deveria ter sido o significado original da lei. Então Cristo não vai ressignificar a lei. Ele vai, na verdade, restaurar, recuperar, elucidar a visão correta, a interpretação completa e impecável da lei. Muito bem, meus irmãos, ele veio demonstrar o propósito da lei. E nós vamos a uma leitura, irmãos. Marcos 7, 9 a 16, diz assim: E disse-lhes ainda, jeitosamente,
rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então Jesus estava dizendo assim, olha, vocês pegaram a lei e vocês rejeitam a lei para guardar a sua tradição. Então os fariseus e escribas, irmãos, os adversários de Jesus é que tinham ressignificado a lei. Eles eram revolucionários nesse sentido, não Jesus. E Jesus diz, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. É o que Moisés disse, é a letra clara da lei. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que Cristo estava dizendo, irmãos? Olha, fariseus, saduceus, escribas, hipócritas, vocês pegam a lei clara e limpa de Moisés e vocês aplicam na lei as suas tradições. E assim vocês invalidam a lei, porque vocês autorizam vocês mesmos a descumprir a lei através das suas tradições. Então, nesse sentido, irmãos, eles faziam uma exegese ruim da lei. Eles faziam uma aplicação prática ruim da lei. Eles faziam uma interpretação do texto incorreta, porque eles não interpretavam a lei com base no que estava escrito, mas com base nas suas próprias tradições. Lá no tópico 2, meus irmãos, nós temos a questão da letra da lei versus a verdade do Espírito. Né? E a lição vai definir, vai conceituar a letra da lei como antigo concerto, como antiga aliança. A letra da lei mostra ao homem que ele, por ser transgressor, é digno da morte. E aí nós já temos, irmãos, a função da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei. Nós não podemos negar, irmãos, que a lei, no sentido de ser um documento bíblico, de ser um texto inspirado por Deus, a lei, ela foi proposta, ela está dentro dos propósitos de Deus. Mas dentro desses propósitos, não havia o propósito da lei mosaica ser uma lei eterna, no sentido de que jamais seria cumprida ou que jamais seria aperfeiçoada. Qual era então o propósito da lei? E aí nós temos, irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 7, vai dizer o seguinte. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, eu vou ler o verso 7 a 10, que diz assim, meus irmãos. O que diremos então? A lei é pecado? Paulo se pergunta. De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência. Porque sem a lei, o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Então o que Paulo está dizendo, irmão? Se a gente for pegar em um sentido rigoroso, preciso, em um sentido teórico do texto, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. Um homem que fosse capaz de cumprir todos os princípios da lei, ele estaria em si mesmo justificado. Porém, irmãos, o que a lei veio mostrar? Que esses princípios da lei, que apontam para a transgressão e, portanto, para o pecado, são impossíveis de serem cumpridos pelos homens, dado que eles são, na sua origem, na sua raiz, na sua natureza, pecadores. Então, meus irmãos, a lei veio mostrar que, por mais que um homem seja bom, seja justo, seja reto perante os outros homens, perante si mesmo, perante a sociedade, este homem jamais estará no padrão exigido por Deus, porque a santidade de Deus é plena. Portanto, cumprir toda a lei significaria ser plenamente santo, coisa que nós não somos capazes. Então, o objetivo da lei é esse, irmãos, apontar a realidade. Apontar, irmãos, que o pecado é uma realidade inequívoca na nossa alma, inequívoca no nosso corpo, inequívoca no nosso coração. E que, portanto, precisamos de méritos externos, de méritos que venham de fora. Precisamos da graça de Deus e dos méritos de Cristo. Porque por nós mesmos não conseguimos cumprir o mandamento. Portanto, aquilo que era para ser vida, se a lei for cumprida plenamente, ela é vida. Por quê? Se ela for cumprida plenamente, como Cristo fez,
Cristo é vida, meus irmãos. Cristo não necessita que ninguém morra por ele, porque Cristo não tem nenhum pecado. Portanto, Cristo cumprindo toda a lei, Cristo vive para sempre. Ele não é morto pela chaga do pecado que leva à morte. Porém, nós, como não somos capazes de chegar a esse nível, a esse padrão, a esse status, precisamos dos méritos de outra pessoa, do nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, a função da lei como pedagogo, como pedagogo, como guia, é mostrar a impossibilidade do homem se salvar. Muito bem, meus irmãos. E aí, nós precisamos entender uma coisa. A lição vai dizer o seguinte, meus irmãos, que a lei, irmãos, a letra da lei é um sistema de normas frios e vazios do judaísmo, dos judeus do tempo de Jesus. Nós precisamos colocar uma coisa que é a seguinte, irmãos. Nos anos 70, mais especificamente no ano de 1972, um estudioso do Novo Testamento chamado E.P. Sanders, ele vai lançar um livro que é Paulo e o Judaísmo Palestino. E lá ele vai mostrar, irmãos, através de pesquisas, de documentos históricos, que o judaísmo da época de Jesus, como eu já disse, chamado de judaísmo do Segundo Templo, ele não era todo legalista, irmãos. Porque a gente tem uma ideia de que todos os fariseus eram legalistas, de que todos os fariseus eram hipócritas, de que todos os fariseus aplicavam a lei errado. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Nós podemos dizer que na época de Jesus existiam judaísmos, do qual o judaísmo da Palestina, o judaísmo de Jerusalém, o judaísmo farisaico específico da região da Palestina, da Galiléia e Judéia, tinha essa característica legalista. Mas isso não é verdade para todo o judaísmo do Segundo Templo. Isto é, nem todo judeu da época de Cristo acreditava no legalismo como os fariseus. Nem todo judeu da época de Cristo buscava méritos próprios como os fariseus da época de Jesus. Mas realmente existia um grupo, irmãos, que nós vemos nos evangelhos de fariseus hipócritas, de fariseus que aplicavam a lei errada. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender basicamente que existem 3 divisões da lei, que os irmãos já conhecem, então não vou me ater muito a isso, que é a lei moral, fundamentada nos 10 mandamentos, que está lá registrado em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. A lei cerimonial, para a adoração, para o culto do povo de Deus, fundamentada em Êxodo 25 a 31, e a lei judicial, ou as responsabilidades civis, fundamentada em Êxodo 21 a 23. Tem esses 3 aspectos da lei, dos quais, para nós, o que permanece mais forte, o que permanece, irmãos, mais relevante, é a lei moral, isto é, o decálogo. Todos os 10 mandamentos ainda são relevantes, meus irmãos. Na época dos fariseus do Antigo Testamento, irmãos, isso é apontado também pelos estudiosos de Paulo, que havia um entendimento, irmãos, de que o judeu, pela prática da lei, ele poderia se salvar, ou isto é, ele poderia alcançar méritos próprios. E existiam ramos no judaísmo, isso é apontado por um estudioso, irmãos, chamado Andrew Das, que vai dizer o seguinte, que existiam ramos no judaísmo, né? Andrew Das e um estudioso sueco, se eu não me engano, chamado Magnus Zetterholm. E eles vão dizer assim, que existiam ramificações, que acreditavam que Abraão, Moisés e os profetas mais importantes do judaísmo eram homens que haviam cumprido a lei plenamente. Ora, mas como Abraão poderia ter cumprido a lei se na época de Abraão nós não tínhamos a lei escrita? E aí esses judeus da época vão afirmar o seguinte, que pela sua fidelidade a Deus, pela sua dedicação a Deus, pelo seu ato de entrega a Deus, no caso de Abraão entregando sua vida, entregando o seu próprio filho a Deus, Abraão conseguiu cumprir naturalmente aqueles princípios que viriam depois. Portanto, irmãos, na cabeça desses judeus, Abraão era um tipo de homem perfeito. Assim como Isaac, e assim como eles vão citar também o nome de Moisés, irmãos, que teria, apesar dos percalços registrados na própria lei, de que Moisés teria errado, eles defendiam, aliás, que Moisés havia sido um homem perfeito, cumprido plenamente a lei. Portanto, esses judeus acreditavam, irmãos, que eles poderiam alcançar méritos próprios, cumprindo a lei. Tinha uma visão não de graça, mas uma visão de alcançar a salvação pelos méritos do mandamento. Cumprir o mandamento para se salvar, que é exatamente o contrário do que Cristo ensinou. Mas a lei, irmãos, ela nos mostra que existe a necessidade de um mérito externo. Os judeus da época vão dizer que eles poderiam alcançar um mérito próprio,
Não é isso que o Novo Testamento nos ensina. Nos ensina que o Novo Testamento, um mérito externo precisa vir a nós, o mérito de Cristo, lá registrado em Romanos 10 e 4. A Bíblia de Estudo Roma, irmãos, vai dizer que Cristo é o fim da lei no sentido de cumprir a lei e cessar a lei. Qualquer sistema de salvação baseado em desempenho é excluído. Então a nossa salvação não é fundamentada no nosso desempenho como seres santos, mas ela é fundamentada na obra de Cristo como nosso Salvador. Continuando, meus irmãos, nós vemos que essa própria aplicação da lei, dos méritos de Cristo, foi lá predita em Jeremias 31 e 33, que vai dizer o seguinte, meus irmãos: e colocarei a minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, nós vemos aqui já em Jeremias o ato de Deus de colocar os princípios da lei no nosso coração, para que o cumprimento da lei, irmãos, dos mandamentos, seja algo que acontece de dentro para fora, não algo que acontece para que eu receba méritos e me salve. Então, primeiro Deus me transforma e assim eu sou capaz de cumprir a lei. E não eu cumpro a lei para ser salvo. Ok, meus irmãos? Em 1 Coríntios 15, 45 e 49, irmãos, está lá a santidade de Cristo imputada no crente. Lá vai dizer o seguinte, meus irmãos, que como seremos semelhantes a Cristo, Cristo cumpriu toda a lei, portanto, Cristo foi perfeito. Essa perfeição de Cristo, nós receberemos na glorificação e poderemos ser, como Cristo, perfeitos. E aí o tópico final, irmãos, fala sobre o conceito de justiça, que vai nos dizer o seguinte, que justiça é retidão, integridade e honestidade. A justiça do Novo Testamento, a justiça de Jesus, é diferente da justiça dos fariseus. Por quê, meus irmãos? Como eu já expliquei, os fariseus acreditavam que eles cumpriam os mandamentos para alcançar os méritos. Eles cumpriam o mandamento porque era uma ordem, era uma exigência, era um requisito. E Cristo, irmãos, vai subverter, vai mostrar a verdadeira função da justiça e da lei. Por quê, irmãos? Porque Cristo vai nos dar uma justiça mais profunda. Então, irmãos, o cristão, o discípulo, ele é justo não porque isso é uma ordem. As motivações que levam o cristão a ser justo são diferentes das motivações dos fariseus. Os fariseus guardavam os mandamentos porque queriam alcançar os seus méritos. O cristão, irmãos, ele guarda o mandamento por causa daquele texto de Mateus que eu li, irmãos, porque a base da lei é o amor ao próximo e o amor a Deus. Portanto, o cristão guarda o mandamento porque ele ama o seu Deus. Ele guarda o mandamento porque ele não quer desagradar a Deus, porque ele ama a Deus e, tendo Deus como modelo, ele quer ser igual ao seu Deus, ele quer ser um pequeno Cristo. Portanto, ele guarda os mandamentos para ser como seu exemplo, para ser como seu mestre amado, para agradar, para ser um símbolo de gratidão ao seu Salvador. Os discípulos de Cristo, irmãos, guardam o mandamento porque amam a Deus e ao próximo, e principalmente porque reconhecem a soberania, o poder e o governo de Deus, irmãos. Então a origem do guardar o mandamento é divina, é espiritual. Eu guardo o mandamento porque Deus fez algo, porque Deus é algo. Então eu guardo o mandamento porque Deus me salvou. Eu guardo o mandamento porque Deus é o ser amoroso, todo-poderoso, que entregou o seu filho por mim. Então o fundamento de eu cumprir a lei não está em mim, está em Deus. No caso dos fariseus, eu guardo o mandamento porque eu preciso ter méritos. Eu guardo o mandamento porque eu preciso me salvar. Nos fariseus, o fundamento dos mandamentos estava neles. No cristão, irmãos, o fundamento dos mandamentos está em Deus o Pai. Mateus 7, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, nos vai dar uma exposição mais clara desse sentido, que vai dizer o seguinte, meus irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, olha só, meus irmãos, eram pessoas que guardavam os mandamentos, mas que não eram conhecidos por Deus. Por quê? Porque guardavam os mandamentos com base em si mesmos, e não no que Deus é e no que Deus fez.
E aí, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: por que Cristo apontou essa prática da lei? Por que Cristo ensinou a lei dessa forma? É uma forma, meus irmãos, que o estudioso do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, vai chamar de fé vivencial, isto é, uma fé baseada na vivência. Então eu passo por uma experiência de vida, eu passo por uma experiência com Deus, que nós podemos chamar de conversão nos dias de hoje, e por causa dessa conversão, por causa dessa experiência, meus irmãos, eu agora vivo em novidade de vida. Eu agora sou uma nova criatura. E então vivo a fé que vai produzir boas obras. Diferente do que os fariseus pregavam e viviam. Raymond Brown, irmãos, tem um livro muito interessante chamado Introdução ao Novo Testamento. E ele, comentando isso, meus irmãos, vai nos dar uma explicação primorosa sobre Jesus e a lei. Ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: o Jesus mateano, o Jesus de Mateus, apresenta a exigência de Deus não descartando a lei, mas pedindo uma observância mais profunda, que alcança a razão pela qual aquela lei foi formulada. Ou seja, ser perfeitos. Quem cumpre a lei é perfeito. Mas por que a lei ensinava-nos a ser perfeito? Por que Jesus aponta para que nós cumpramos a lei amando a Deus e ao próximo, para que sejamos perfeitos? E aí ele vai dizer: ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Na série de 6 sentenças, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus ousa modificar ou corrigir o que foi falado por Moisés. Ele torna mais aguda a exigência da lei. Mas por que Jesus nos dá essa interpretação da lei? Porque Jesus mostra a origem da lei. Por que Deus nos manda cumprir os mandamentos? Porque Deus, como ser plenamente bom, como ser plenamente santo, plenamente poderoso, Deus não peca. Mas Deus não peca desde a eternidade. Portanto, o que faz Deus ser santo? A sua própria natureza. Deus não pode fazer o mal porque Deus é amor, meus irmãos. Deus não pode contar uma mentira porque Deus é a verdade. Deus não pode enganar alguém porque Deus é a verdade. Então, os irmãos, entendam o seguinte: o que Jesus nos ensina é: Deus não peca. Por quê? Porque Deus é perfeito. Então, os atributos de Deus fazem com que seja impossível a Deus pecar. O que é impossível para Deus? Tem algo impossível para Deus? Tem, irmãos. Pecar. Deus não pode pecar, porque a sua natureza santa o impede de cometer o mal. Portanto, sendo Deus bom, ele jamais poderia pecar. O que Jesus está nos ensinando? Vocês devem ser da mesma forma. O seu coração deve ser bom. Você deve ser grato a Deus. E, portanto, a sua gratidão a Deus, o seu amor por Deus e pelo próximo, te impedirá de pecar. Porque uma vez que você ama a Deus, você jamais irá desejar desagradá-lo. Uma vez que você ama o próximo, você jamais irá desejar prejudicá-lo. Portanto, você não pecará. Então, Jesus nos ensina que a nossa santidade deve ser semelhante em natureza à santidade de Deus. E para terminar, meus irmãos, subsídios pedagógicos. Eu acredito que existem 3 pontos que nós não podemos deixar de ensinar para os nossos alunos nessa lição. Quais são esses 3 pontos, meus irmãos? Primeiro, meus irmãos, o aluno não pode sair da aula sem compreender a relação entre Cristo e a lei. Então, o que Cristo veio fazer em relação à lei? Cumprir a lei, aperfeiçoar a lei e dar o verdadeiro significado da lei. Portanto, meus irmãos, nós não podemos ser judaizantes, dizer que tudo no Antigo Testamento tem valor para hoje. Mas nós não podemos ser antinomianos. O que é isso, irmãos? O antinomismo dizia que nós não precisamos seguir nenhuma lei, nenhum mandamento. Isso é falso. Devemos evitar o legalismo e o antinomismo. Tudo bem? Cristo veio cumprir a lei, aperfeiçoar a lei e dar a interpretação correta da lei. Além disso, meus irmãos, nós podemos dizer, de acordo com George Ledge, no seu livro Teologia do Novo Testamento, ele vai nos dizer o seguinte, meus irmãos. Na verdade, a missão de Cristo foi o cumprimento do verdadeiro propósito da lei. O Antigo Testamento é, portanto, considerado válido. Novamente, a lei moral permanece para nós hoje. Ainda é pecado desonrar pai e mãe, por exemplo. Depois ele vai dizer, essa relação agora não é mais mediada por intermédio da lei, a relação entre Deus e os homens,
mas sim pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus considerou toda a ação do Antigo Testamento divinamente orientada, e seu verdadeiro objetivo foi atingido em sua pessoa. Então, Jesus acreditava que o Antigo Testamento foi cumprido nele, não no povo de Israel, nele, em Cristo. Sua missão messiânica e a presença do reino de Deus são o cumprimento da lei e dos profetas. Aí, meus irmãos, qual é o segundo ponto que nós devemos ter em mente? A dispensação da graça não anula toda a lei. Então, o princípio moral da lei permanece. Nós ainda devemos amar a Deus. Nós ainda devemos cultivar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios do Antigo e do Novo Testamento, os princípios morais, meus irmãos. E por fim, meus irmãos, os alunos, irmãos, não devem sair da nossa sala, da nossa aula, sem deixar de entender que a justiça de Cristo é uma justiça superior à justiça dos homens. Por quê? Porque o fundamento dela é diferente. Então, meus irmãos, para os homens, a justiça se baseia em algo interno, em um mérito próprio. Eu vou ser justo para ser bom. Para Cristo, meus irmãos, a justiça se baseia no amor a Deus e ao próximo. Os alunos não podem sair sem ter em mente a relação de Cristo com a lei, sem ter em mente que a graça não anula plenamente a lei, mas que os princípios morais da lei devem ser observados pelo cristão. E o aluno não pode sair sem ter em mente que a justiça de Cristo é superior à justiça dos homens. Por quê? Porque o seu fundamento é diferente. Para terminar, meus irmãos, eu gostaria de ler um trecho do livro Estudos do Novo Testamento, de Joaquim Jeremias, no qual ele vai fazer um vasto estudo sobre o Sermão da Montanha, e ele conclui da seguinte forma, meus irmãos. O Sermão da Montanha é evangelho e não a letra fria da lei. Pois, efetivamente, essa é a diferença entre a lei e o evangelho. A lei deixa o homem entregue às suas próprias forças e o desafia a empregá-las ao máximo. O evangelho, porém, coloca o homem diante do dom de Deus e lhe pede que faça desse dom inefável o verdadeiro fundamento da sua vida. Isto é, o nosso amor a Deus é o fundamento de nós cumprirmos o mandamento, e não nosso esforço próprio. Essas palavras de Jesus descrevem uma fé vivencial. Elas querem dizer: estás perdoado, és filho de Deus, pertence a seu reino. Sobre a tua vida também se levantou o sol da justiça. Não te pertences mais, és de Deus. És da cidade de Deus, cuja luz ilumina nas trevas. Agora podes fazer mais essa experiência. Da gratidão ao Filho de Deus remido, brota o fruto de uma vida nova. Então a nossa gratidão a Deus deve fazer brotar uma nova vida. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço essa oportunidade